Acontece há pelo menos 13 bilhões de anos. Nuvens de gás hidrogênio são mutuamente atraídas e compactadas pela força gravitacional, até que a pressão no núcleo da estrutura se torne forte o suficiente para a fusão nuclear, dando origem às estrelas. Na forja cósmica, átomos menores se unem, produzindo elementos mais pesados e uma incrível quantidade de energia. Quanto maiores as nuvens de gás, maiores as estrelas. Quanto maiores as estrelas, maior o consumo de energia e menor o tempo de brilho. No final da vida, a depender da massa, algumas estrelas encerram sua jornada com uma explosão de luz, seguida por um colapso de matéria que dá origem à obscuridade de um buraco negro. Com base em cálculos, os físicos não esperavam que os buracos negros estelares tivessem mais de 40 vezes a massa do Sol. É que, em teoria, estrelas maiores que isso não conseguiriam ficar próximas por tempo suficiente para dar origem às fusões de buracos negros captadas por instrumentos. Mas nos últimos 6 anos, observatórios de ondas gravitacionais têm detectado fusões de muitos destes objetos com mais de 50 massas solares e alguns buracos negros, pesando mais de 100 sóis. Não há até hoje uma explicação convincente sobre as divergências entre cálculos e observação, capaz de explicar a diversidade de fusões de buracos negros observada. Agora, uma equipe de pesquisadores de 3 universidades americanas propôs uma nova solução para este problema. A expansão do universo influenciaria o crescimento de buracos negros. Embora não emitam luz, as fusões são observadas por meio da emissão de ondas gravitacionais, ondulações na estrutura do espaço-tempo, poeticamente dizendo, a tela onde o universo apresenta o seu espetáculo. Os pesquisadores propuseram um modelo em que esses objetos podem ganhar massa sem a adição de matéria, ao se acoplar cosmologicamente ao crescimento do próprio cosmos. Anteriormente, os astrônomos estimavam a evolução dos buracos negros sem levar em conta a expansão do universo. É uma suposição que simplifica as equações de Einstein, porque um universo que não cresce tem muito menos para controlar, disse Kevin Crocker, professor do Departamento de Física e Astronomia da Universidade do Havaí. Mas o pesquisador esclarece que as previsões podem ser razoáveis apenas por um período limitado de tempo. Como os eventos detectados pelos observatórios de ondas gravitacionais duram apenas alguns segundos, ao analisar este evento único, a simplificação é sensata, mas o processo de fusão em si leva bilhões de anos. Neste tempo, entre a formação de um par de buracos negros e sua eventual fusão, o universo cresce bastante. Se os aspectos mais sutis da teoria de Einstein forem considerados, surge uma possibilidade surpreendente. As massas de buracos negros podem crescer em sincronia com o universo, em um fenômeno chamado de acoplamento cosmológico. Um exemplo de material cosmologicamente acoplado é a própria luz,
que perde energia à medida que o universo cresce. Pensamos em considerar o efeito oposto, disse o coautor Duncan Farrar. Para investigar essa hipótese, os pesquisadores simularam o nascimento, a vida e a morte de milhões de pares de grandes estrelas. Quaisquer pares em que ambas as estrelas morreram para formar buracos negros foram então associados ao tamanho do universo, começando na hora de sua morte. À medida que o universo continuava a crescer, as massas desses buracos negros crescia à medida que espiralavam em direção uma à outra. O resultado não foi apenas buracos negros mais massivos quando se fundiam, mas também muito mais fusões. Os dados dos pesquisadores coincidem com os dados dos observatórios LIGO-Virgo. Esse novo modelo não requer nenhuma mudança no entendimento atual da formação e evolução estelar. Mas os pesquisadores esclarecem que muitos aspectos da fusão de buracos negros não são conhecidos em detalhes, como os ambientes de formação dominante e os intrincados processos físicos que persistem ao longo de suas vidas. O coautor da pesquisa, Curtis Nishimura, diz estar otimista para futuros testes desta nova ideia. Como os observatórios de ondas gravitacionais continuarão a melhorar a sensibilidade ao longo da próxima década, o aumento da quantidade e qualidade dos dados permitirá uma nova análise técnica. Isso será medido em breve. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.